Olá, saudações coletivas. Meu nome é Charles Brito, eu sou fisioterapeuta acupunturista. Espero que todos estejam bem e vamos hoje conversar um pouco sobre óleos essenciais. E aí a proposta é trazer esse conceito como mais uma ferramenta, mais um instrumento para o cuidado não só pessoal, familiar, mas também profissional e inclusive inserido nessa dinâmica nossa da atenção básica, atenção primária à saúde e do sistema de saúde como um todo. Bem, a proposta é trazer esse conceito, esse conteúdo subsidiado pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que abre um leque permitindo um maior acesso aos usuários do sistema único de saúde a práticas que outrora eram relativamente fechadas e pouco acessíveis à imensa gama da população brasileira. Bem, já iniciando então essa discussão, quero deixar aqui aberto ao coletivo para que perguntem, a gente possa ter um diálogo bem aberto aí. Então, tendo alguma dúvida, tendo algum apontamento, por favor, já possa colocar aí que a gente vai, à medida do possível, respondendo durante a nossa intervenção e, sobretudo, no final da nossa aula. Pois bem, as práticas integrativas e complementares, que na minha época nós chamávamos de medicinas alternativas, medicinas holísticas, né? Houveram vários nomes aí tentando conceber esse arcabouço teórico conceitual. E aí hoje o nome é bastante feliz ao sugerir a complementariedade dessas práticas e a integralidade desse conteúdo. A grande questão é que essas práticas, elas se subsidiam num paradigma que, apesar de ser bastante recente na discussão, ele se pauta nos saberes ancestrais, bem tradicionais. Inclusive, a própria Organização Mundial da Saúde conceitua essas práticas na concepção das medicinas tradicionais. E aí a gente vai lembrar, obviamente, da medicina tradicional chinesa, da medicina indiana, medicina ayurvédica, e bem como outras medicinas ancestrais. Não podemos negar, é claro, as nossas tradições. Por exemplo, aqui no Cerrado Brasileiro, povo goiano, as nossas benzedeiras, as parteiras, as raizeiras, né, que vão trabalhar aí com as plantas medicinais, com a fitoterapia, arcabouço teórico esse que também subsidiou bastante os nossos estudos sobre os óleos essenciais. A grande questão que se coloca essas práticas integrativas, elas têm a sua aceitação mediada, eu vou colocar aqui por dois grandes pontos. A primeira questão que se coloca é uma certa descontentamento com as práticas atuais. A prática biomédica clássica, pautada na doença essencialmente, hospitalocêntrica, né? E aí esse movimento ele tem um processo histórico já bastante antigo, advém lá, por exemplo, da contracultura, onde as pessoas já começaram a discutir conceitos e possibilidades diferentes de se cuidar, né? Preferencialmente mais naturais, menos invasivos, utilizando o que Merri vai chamar de tecnologias mais leves de cuidado, né? Sem um arcabouço científico, eu não vou dizer sem ciência, eu cometeria um erro capital aqui, mas eu vou dizer sem uma estrutura financeira necessária para fazê-lo. E aí, a partir desse movimento de contracultura, que começou a discutir então estratégias mais naturais do cuidado, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o MOPS, o Movimento Popular de Saúde, que vai beber aí na fonte da educação popular, valorizando os saberes e as práticas populares de saúde. E eu destaco a fitoterapia como um grande arsenal teórico para isso, né? Esse MOPS, bem como o movimento de profissionais de saúde, professores, a própria universidade, nesse contexto,
vai subsidiar então o que a gente chamou de reforma sanitária, advindo então o próprio Sistema Único de Saúde, que é, não há dúvida, um dos principais sistemas cujo arcabouço teórico é por demais refinado, por demais elaborado, tanto que a gente tem uma grande dificuldade na relação entre implantação e implementação das práticas. Porque muitas vezes a gente já tem leis que subsidiam, que possibilitam o acesso às práticas, mas lá na ponta a coisa ainda não chega, né? Então essa é uma lacuna ainda, um grande desafio aí para a gestão e para os profissionais de saúde, essencialmente do nosso sistema de saúde. Dentro dessa lógica, em 2006 foi então publicado a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e as suas sucessivas acréscimos permitiram com que hoje o Sistema Único de Saúde forneça 29 procedimentos reconhecidos então enquanto práticas integrativas e complementares. Desses 29 procedimentos, a aromaterapia é um deles, né? Mas a grande ideia é pensar nesses conceitos, e aí a aromaterapia é a ciência, a arte que mais vai se apropriar do uso desses óleos essenciais, mas a aromaterapia tem em si, como grande parte dos campos relacionais das ciências da saúde, uma dinâmica que é multidisciplinar, que é multiprofissional, que é e poderíamos dizer até transdisciplinar. Nessa lógica, a aromaterapia, que, mais uma vez dizendo, se pautou muito nos estudos da fitoterapia, ela vai poder se relacionar e subsidiar práticas de todos os demais profissionais da saúde, né? Então nós da fisioterapia, da psicologia, da medicina, da enfermagem, enfim, qualquer campo profissional pode sim fazer uso dos saberes e das práticas da aromaterapia, utilizando aí, por exemplo, os óleos essenciais enquanto ferramenta, enquanto instrumento de cuidado. Tá? Bem, a minha trajetória com os óleos, não só os óleos essenciais, a gente vai ver que tem alguma diferença nessa relação. Inclusive, já digo logo que os óleos essenciais, eles nem são classificados como óleos, na verdade, né? Eles não são lipídios, porque não tem ali na sua molécula os chamados ácidos graxos, que vai caracterizar o óleo, a gordura, né? E aí, esses óleos, bem como os óleos essenciais, eles são utilizados emprestado em várias outras práticas terapêuticas, como por exemplo, na fisioterapia, muitas das nossas intervenções, essencialmente falando das práticas manuais, das terapias manuais, vão utilizar óleos. A eletrotermofototerapia muitas vezes utiliza a administração de determinadas substâncias que são prescritas por outros profissionais de saúde, e vão utilizar a absorção dessa substância com o uso de corrente elétrica, com o uso do ultrassom, por exemplo, permitindo com que esse, então, medicamento possa ser melhor absorvido e melhor carreado para esse organismo. Então, a fisioterapia lança a mão de muitos óleos durante as suas várias práticas, né? Inclusive mesclando esses óleos, no caso, óleos vegetais, com as propriedades específicas desses óleos essenciais. A gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. A medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, ayurvédica é um termo em sânscrito que significa ciência da vida. E aí a medicina ayurvédica usa largamente óleos nas suas várias práticas. Tá? Eu tenho uma formação em yoga e ainda assim, durante a prática de atividade física, durante as posturas, durante os pranayamas, que são exercícios respiratórios, muitas vezes os óleos são utilizados ali para favorecer, para otimizar uma determinada função, por exemplo, o descongestionamento das vias respiratórias. É um exemplo bastante clássico. A medicina tradicional chinesa também faz largamente o uso desses óleos,
em muitas das suas práticas ali, fazendo uso do gua sha, da raspagem, por exemplo, das várias massagens, tá? E não podia deixar de falar, evidentemente, da educação popular, das nossas tradições, das nossas avós que utilizavam os chás, as plantas, o que nós chamávamos antigamente de ungüentos, né? E aí essa dinâmica veio aí subsidiar um pouco esses saberes e essas práticas. Como eu já havia dito, esses óleos essenciais, eles diferem do óleo vegetal, pura e simplesmente. Esse óleo vegetal, essencialmente os puros, claro, eles são utilizados como meio carreadores para esses óleos essenciais, até porque o óleo essencial, eu vou falar daqui a pouquinho, ele tem uma potência, uma concentração muito, muito grande, tá? Então, muitas vezes, uma gota de um óleo essencial equivale, no que diz respeito a substâncias químicas, a 20 a 30 xícaras de chá, por exemplo. Tamanha a concentração desse óleo. E essa concentração, essa potência, ela vai ser, por nós, descrita e vai ser utilizada aí, estabelecendo aí os seus princípios terapêuticos, medicinais como um todo. Eventualmente, a gente confunde também a ideia de óleos essenciais com essências, que é totalmente diferente, óleos essenciais com florais do cerrado, florais de Bach, por exemplo, são conceitos diferentes, embora partam de princípios comuns dentro da lógica da fitoterapia, da aromaterapia, das plantas medicinais. Bem, no que diz respeito aos óleos essenciais, a gente percebe, a gente vê na mídia aí, que é um campo em expansão, em extrema expansão, mas conta aí, como todo saber, com alguns desafios. Por exemplo, o entendimento da eficácia desses óleos, né, a grande população ainda não tem uma certa dificuldade em acessar esses saberes aí, para entender de fato quão efetivo é o uso desses óleos, embora atualmente haja um número suficiente de estudos científicos aí que vão comprovar a eficácia, a efetividade desses produtos. Se você fizer uma busca rápida ali no PubMed, por exemplo, utilizando o termo especialmente em inglês, Essential Oils, você vai ver ali uma infinidade de artigos que vai comprovar que esse conteúdo já tem há algum tempo sido estudado e validado cientificamente. Ou, de modo mais simples, colocar ali no Google acadêmico, você vai achar uma infinidade de artigos relacionando esses óleos às mais diversas áreas científicas, às mais diversas áreas de estudo, inclusive na agronomia, por exemplo, não só no campo da saúde. Esse óleo, a gente vai falar também, na grande verdade, ele é produto do metabolismo secundário das plantas, e ele é essencialmente utilizado pela planta para se proteger. Muitas vezes para atrair ou afastar algum animal polinizador, por exemplo, mas a grande ideia desse óleo é proteger a planta, na verdade, né? E aí a gente vai utilizar esses produtos aí para o nosso benefício. E aí vocês vão ver que as indicações são as mais variadas possíveis. De fato, a natureza tem ali, nesses óleos essenciais, uma imensa, uma riquíssima farmacopeia aí, uma imensa farmácia aí para nos atender. Outro desafio é avaliar de fato a qualidade desse óleo, né? Então, se você tem dois produtos de marcas de lugares diferentes, perceber ali a qualidade dele não é algo tão fácil. Se bem que alguns são mais fortes, você percebe uma concentração de fato mais significativa. E aí há um número de testes imensos que devem ser feitos pelo coletivo da química, da bioquímica, da farmácia, para avaliar de fato a qualidade desses óleos. Pouquíssimos óleos no Brasil, por exemplo, têm uma qualidade suficiente para sua indicação interna, ou seja, para ingestão, né? Então você obviamente só vai ingerir, colocar para dentro do teu corpo algo que você tenha certeza que é 100% puro, tem uma qualidade comprovada nisso aí. E aí outra coisa, já que é um problema clássico na nossa sociedade, é
a sobreposição da perspectiva comercial à educativa, né? Então, muitas vezes, as pessoas querem mais vender do que ajudar de fato, né? Do que informar, do que educar. E aí isso constitui, na minha opinião, um desafio aí para ampla divulgação desse conteúdo. E aí, olha só, esse óleo essencial, ele vai ser conceituado aí na perspectiva de um produto obtido por meio da hidrodestilação, ou da destilação a vapor, ou por processos mecânicos de cascas, de cítricos, ou ainda a destilação a seco de materiais naturais. Essa classificação é dada ali pelo ISO, que é uma entidade de padronização internacional, e aí no seu vocabulário aí de materiais naturais. Como eu já havia dito, esses óleos essenciais, eles não são classificados ali como lipídios, não são óleos, então, não são gorduras, em função de não ter o elemento químico específico para essa classificação, que é, no caso, os ácidos graxos. E aí, nesses óleos essenciais, a gente vai encontrar uma diversidade de substâncias químicas, como, por exemplo, aldeídos, alcoóis, ésteres, cetonas, mas os principais elementos que vai caracterizar e vai dar as propriedades terapêuticas que a gente tanto aprecia, está ali na classe dos terpenos. Como eu já havia dito, esses óleos, eles são ali produzidos no metabolismo secundário das plantas e vão conferir a elas o aroma e a proteção aí contra predadores, contra doenças. E aí daqui a pouquinho eu vou falar que esse óleo ele vai ser muitas vezes antibacteriano, antifúngico, antiviral, enfim. É um produto muito interessante aí para as plantas e para a gente, né? E aí ele se classifica como produtos aromáticos que são extremamente voláteis. Volátil é aquilo que se dissipa muito rápido. Por isso que eu já havia dito que lá na terapia manual, lá na fisioterapia, indubitavelmente a gente vai mesclar esse óleo essencial com o óleo vegetal, em função de garantir a permanência dele em contato com o meu segmento corporal. Porque se você pingar uma gotinha de óleo essencial aqui, por exemplo, muito rapidamente toda a sala está com esse aroma, né? Já que essas substâncias químicas foram difundidas aí nesse ambiente. Como eu já havia dito, ele é extremamente potente e aí, em função dessa alta concentração, dessa alta potência, não se usa normalmente o óleo essencial puro, né? Tanto de uso tópico, por exemplo, tá? Até pode usar para determinadas indicações, para determinados casos, mas são questões específicas. A imensa maioria do uso desse óleo ele é feito de modo diluído. E são também lipossolúveis, o que vai garantir uma permeabilidade, né? O que vai garantir que esse óleo passe ali pelas membranas celulares ali, e aí garantindo uma boa absorção desse produto. Outra questão que garante essa absorção é a diminuta, o diâmetro, né, o tamanho dessas moléculas que vão estar ali na medida dos nanômetros, por exemplo, o que vai garantir uma penetração bastante significativa desses óleos nas nossas células. E aí esses óleos eles são encontrados nas mais diferentes estruturas da planta. Então eu coloquei aqui, ela vai desde a semente até voltando para a semente em função do fruto. Então nas várias partes dessas plantas a gente pode utilizar, ou melhor, são encontrados esses óleos essenciais com os quais a gente vai trabalhar. Então, nas sementes, por exemplo, a gente encontra o cardamomo, nas raízes, no rizoma, no tronco, a própria resina do tronco, por exemplo, nas folhas, na flor e no fruto, são locais onde potencialmente a gente encontra essas bolsas, essas regiões nas quais se concentra esses óleos essenciais. E aí tem alguns exemplos, né? O gengibre, por exemplo, o sândalo, a copaíba, bastante utilizada aqui. A copaíba é nossa, inclusive, né? O eucalipto, a melaleuca, que é o tea tree, o hortelã,
a rosa, o jasmim, a tangerina, enfim, óleos essenciais muito interessantes e bastante utilizados por nós aí. E aí eu faço uma brincadeira que muitos de nós, na verdade, já sabemos dos benefícios desses óleos, dessas dinâmicas fitoterápicas, né? Caso você tenha dúvida, o grande lance é pergunta para a avó, né? Toda avózinha sabe aí o uso das plantas, o uso interessante desses processos. Bem, eu falava agora há pouco da diferença do óleo essencial para o óleo vegetal. O óleo vegetal ele tem propriedade diferente, mas é um aliado importante para o uso desses óleos essenciais. O óleo vegetal ele é rico em ácido graxo, como a gente já havia comentado. Normalmente é extraído por pressagem de sementes oleaginosas e podem ser chamados de óleos graxos, óleos fixos, óleos carreadores. Eu uso muito esse nome, já que ele vai, ao ser misturado com o óleo essencial, ele vai carrear, ajudar a fixação desse óleo essencial no segmento corporal, né? E aí, como eu já havia dito, são produtos diferentes. Um pouquinho, rapidamente, uma história aí. A gente sabe que esses óleos são utilizados desde sempre, a grande verdade é essa, e aí se perde um pouco na história do próprio homem o uso desses produtos naturais, o uso da natureza para o cuidado íntimo, para o cuidado familiar, para o cuidado social. Então, desde o Egito Antigo, por exemplo, já se utilizava, e ali já tinha o nome de ungüentos, e foram amplamente utilizados aí com funções bactericidas, virucidas, fungicidas, antiparasitárias, inseticidas e, para nós, essencialmente, a utilização medicinal e cosmética. No entanto, foi só ali no início do século, na primeira metade do século XX, que um químico francês passou a sistematizar esses saberes e publicou o primeiro livro cunhando o conceito de aromaterapia. Esse químico francês, de nome René Maurice, ele tem uma história particular bem interessante, né? Conta a história que ele sofreu uma queimadura no seu laboratório e foi sugerido que amputasse os seus membros superiores em função dessa queimadura, e diz a história que foi inclusive marcada a amputação, e no entanto nesse período em que ele esperava para passar por esse processo, ele foi utilizando a lavanda, que inclusive é originária da França, não sei se vocês sabem, né, a principal delas. E aí foi utilizando, banhando os seus membros superiores, os seus braços, mãos, ali numa bacia com óleos essenciais, dissolvidos, claro, e não precisou amputar, né? Houve uma cicatrização bastante efetiva, eficiente, a ponto de curar essa queimadura que estava bastante grave, de acordo com os relatos que a gente lê. E aí, atualmente, o que a gente percebe? Um amplo uso desses óleos na indústria farmacêutica, na indústria sanitária, na indústria cosmética, bem como na indústria agrícola e alimentícia. Ao falar de alimentos, de nutrição, eu quero lembrar aqui que muitas vezes esses óleos essenciais, eles são utilizados como um suplemento. Eu, particularmente, classifico esses óleos essenciais como uma suplementação. A gente não pode aqui chamá-los de um medicamento, por assim dizer, embora é mais do que conhecido a importância, a relação da alimentação com o seu medicamento, né? Tanto que já foi dito que para que façamos do nosso alimento o nosso remédio. Bem verdade é que todo remédio, tal como todo alimento, ele é dose dependente, né? Ele pode fazer mal caso a dosagem seja acima do recomendado. Basicamente, esse óleo essencial ele tem 3 vias de atuação. Eu vou falar primeiro da via interna, a ingestão. Já foi dito que poucos óleos, aqui no Brasil a Anvisa reconhece
me parece, eu conheço uma empresa só para que esses óleos sejam ingeridos, né? Então você pode ingerir, essa absorção vai acontecer ali nesse sistema digestório, nos intestinos, e vai cair na corrente sanguínea, permitindo os seus benefícios para todas as células. A via aromática é, sem dúvida, a mais conhecida e a mais aplicável. Inclusive, é a minha sugestão utilizá-la a ponto de ser possível todos os profissionais, todas as pessoas utilizar essa via aromática como estratégia de cuidado. A via aromática, ela avança em relações às outras vias porque ela tem duas perspectivas de assimilação. Primeiro, a sensibilização do sistema límbico via nervos olfativos, e aí isso, todo mundo sabe, as propriedades desse sistema límbico aí, no que diz respeito às emoções, aos nossos sentimentos, às nossas memórias. Quem aqui, ao sentir um aroma, de preferência gostoso, um bom aroma, não vai recordar, não vai trazer ali na memória fatos interessantes, eventualmente evocando emoções, sentimentos e tudo mais, né? Aquele cheirinho do café da avó, por exemplo, do bolo de laranja da avó, alguma coisa assim. Tá? Bem, para além dessa via, dessa estimulação direta dos nervos olfativos com o sistema límbico, a própria absorção pelo sistema respiratório, ela é factível, rápida e vai logo chegar aí na corrente sanguínea, espalhando para todo o meu organismo os benefícios específicos desse óleo essencial que a gente, porventura, escolheu, né? Outra via de absorção é a via cutânea, que vai caracterizar o uso tópico, né? Então, são 3 formas de utilização desses óleos essenciais. A forma tópica, a forma aromática ou inalatória e a forma interna por ingestão. Pela via cutânea, nós já comentamos que, primeiro, esses óleos eles são lipofílicos, lipossolúveis, então tem uma filia com as células de gordura ali e vão passar rapidamente pela membrana plasmática ali das nossas células. E vai também, pelo seu diminuto tamanho, essa passagem, essa difusão acontece sem gasto de energia, então ele é bem tranquilo, o que nos ajuda, inclusive, a discutir o conceito de toxicidade desses óleos essenciais. Porque já como a difusão ela ocorre de modo facilitado, de modo mais simples, esses óleos podem entrar e sair da célula dependendo da concentração. Então, uma eventual ingestão acima do recomendado, ela vai ser dissipada ali pelo nosso organismo mais facilmente aí, e aí vai chegar em todos os nossos órgãos, em todos os nossos tecidos corporais. Aqui tem uma sugestão do uso interno da diluição, né? da concentração de óleo a ser utilizado. Mas eu utilizei essa sugestão de modo simples, só para falar do quão potente, do quão concentrados são esses óleos. Então, na verdade, a gente fala do uso de pouquíssimas gotas já para ter os benefícios terapêuticos que são descritos na literatura científica. E aí os óleos essenciais, eles têm uma dinâmica de uso muito parecida com a homeopatia, que é o uso de pouca quantidade, só que de modo mais frequente. Então, ao longo de um dia, por exemplo, não se recomenda usar muito mais que 20 gotas, por exemplo, de óleos essenciais. Então, obviamente, cada utilização, cada óleo vai ter a sua indicação, vai ter o seu processo, isso deve ser estudado, conversado e bem prescrito, né? Mas, por exemplo, o uso sublingual, uma gotinha, por exemplo, 2 gotas, já é suficiente para você sentir ali o efeito e as propriedades medicinais desses óleos. Aquele outro slide falava então do uso interno para ingestão, né, dentro de uma perspectiva sublingual ou misturada na água, no chá, na comida, por exemplo. Enfim, esse
slide agora vai mostrar um pouco como é que a gente recomenda essa diluição para o uso tópico. Para nós, a fisioterapia é muito comum a utilização desses óleos e durante as terapias manuais, as populares massagens, né, a massoterapia. Mais uma vez, como eu havia dito, a concentração de óleo essencial no veículo, no óleo carreador, ele é bastante diminuta. Normalmente, se fala em uma diluição de 5%. Né? Então, se você tem uma solução ali de 100 ml, por exemplo, 5 ml vai ser desse óleo essencial, por exemplo. Claro, dependendo da indicação, dependendo da propriedade desse óleo que a gente está trabalhando aí, ok? Como exemplo, essa concentração, o uso tópico bem específico, a gente pode eventualmente colocar esse óleo puro no meu segmento corporal, como é o caso de quando utilizado para cicatrização, para picada de inseto. Eu vou mostrar isso mais à frente. Como eu havia dito, esse óleo ele pode ser utilizado de modo tópico, e aí essa aplicação ela basicamente vai promover o contato desse óleo aí com a minha pele, com cabelo, boca, dentes, genitálias, ouvidos e unhas. Ele é bastante utilizado aí enquanto numa lógica antifúngica nas unhas, né? E aí a gente tem que ter, claro, alguns cuidados. Como eu já havia dito, a concentração, a potência, ele é muito grande, e se for colocado diretamente na pele, alguns óleos podem trazer prejuízos. Por exemplo, há óleos que são dermocáusticos, ou seja, eles são abrasivos, eles vão machucar literalmente a pele caso seja colocado diretamente à pele. A gente pode lembrar também, para além desses, que são abrasivos, como é o caso do orégano, do tomilho, da canela, nós temos alguns óleos que são fotossensíveis, que são fototóxicos. Ou seja, se você passar o óleo na sua pele e tiver contato com a exposição solar, isso pode produzir queimaduras e pode produzir um machucado desnecessário à sua pele, e por isso deve ser bem cuidado. Aqui, rapidamente, citar um pouquinho a diferença entre penetração, permeação e absorção. Isso, na verdade, vai só diferir etimologia, conceitos simples, quão rápido e quão profundo essa substância vai perpassar, né, vai passar ali os meus vários tecidos. Então, os cosméticos e os medicamentos, eles se diferem um pouco nessa profundidade na qual esse óleo vai ser, de fato, absorvido aí, né? Então, alguns autores, inclusive, vão utilizar o conceito de penetração e absorção cutânea para cosméticos, já que esses óleos são amplamente utilizados nessa dinâmica de estética, e aí esses mesmos teóricos vão utilizar o conceito de permeação e absorção transcutânea para medicamentos. Eu já havia dito aqui que os óleos essenciais eles não vão ser aqui caracterizados enquanto medicamentos, mas eles podem sim, enquanto suplementação, ter as suas propriedades medicinais a ser trabalhadas. Ainda de modo tópico, a gente pode fazer, como eu já havia comentado, essa aplicação direta, e aí eu posso colocar 1 a 5 gotas desse óleo no meu segmento, né? Ele é também utilizado para picadas de mosquitos, acnes, furúnculos e abscessos. 1 a 3 gotas já é suficiente no local. Para o relaxamento, ajudar a dormir, aliviar o estresse, por exemplo, ou para o contrário, para uma energização, a gente utiliza de 3 a 6 gotas. Ela pode ser utilizada nos pés, por exemplo, nas solas dos pés, entre outros lugares. A reflexologia utiliza bastante o uso desses óleos essenciais, e os pés
ele tem uma absorção bastante interessante, isso é bem bacana. Para o relaxamento, eu particularmente gosto muito de utilizar algumas gotas no travesseiro, por exemplo, ou no aromatizador, no difusor. Acho muito legal, uso bastante. Na clínica minha, inclusive, aqui tem um difusor, já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que fica ligado direto aí. E para nós aqui do Cerrado, nesse clima mais seco, pouco úmido, né? Esse difusor já agrega umidificando o ar, e aí é só benefício para a nossa saúde, para a saúde de quem está no nosso ambiente. Eu falava das diluições, vocês viram em tabelas pregressas que com menor a idade, maior a diluição. Até porque para diminuir a concentração, a potência desses óleos. Então, para bebês e crianças, muitas vezes, a gente vai diluir uma gotinha ali e nesse óleo vegetal para fazer uma massagem, para fazer uma chantala, por exemplo. E lembre-se sempre disso. No que diz respeito aos óleos essenciais, menos é mais. Eu já falei da reflexologia e das várias massagens, da massoterapia. Então, os pés caracterizam uma área muito interessante para o uso desses óleos. Outras áreas interessantes de absorção são atrás da orelha, nos pulsos, regiões cuja pele seja mais fina. Uma dica que a gente fala para massagem é 1 ml de óleo essencial corresponde a aproximadamente 20 gotas, normalmente, né? E aí você pode colocar ali poucas gotas ali no seu creme, no seu óleo e já ter os benefícios desses óleos. Outras formas de utilizar esses óleos dizem respeito às compressas, essencialmente as compressas quentes, mas pode eventualmente estar utilizando nas compressas frias também, e os banhos, né? Todo mundo já sabe, já viu aí um banho com ervas, com óleos, quão gostoso, quão rejuvenescedor, quão sadio é. Bem, no que diz respeito à aplicação aromática, já comentamos quão rápido em pouquíssimos segundos, essas substâncias químicas desses óleos já estão ali impregnando, já estão ali banhando todas as suas células corporais. E aí nós temos várias formas de utilizar, né? Temos ali a inalação direta, a difusão, o uso de perfumes e colônias, que podem ser feitos, inclusive, a partir desses óleos. Podem não, na verdade, são feitos as grandes maiorias, né? Existe uma história de uma das primeiras fábricas de perfumes na França, e aí acharam, depois de muitos anos, um navio naufragado aí, com um pouco desses perfumes. E aí foram analisar e encontraram alguns óleos essenciais desse perfume bem antigo, né? O uso também em ventiladores. Eu particularmente gosto muito de usar colares aromáticos, né? Como por exemplo esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar bem. Isso aqui é uma substância de barro, de argila, né? Na qual você pinga ali poucas gotas. O aroma de hoje aqui é alecrim, que é bem estimulante, bem tonificante. Eu precisava estar aqui atento, né? Acordado para estar conversando com vocês. Coloquei um pouquinho de alecrim e está aqui, ó, esse cheirinho agradável aí, estimulando aí o meu corpo a funcionar mais e melhor. Bem, estamos falando aqui desse uso aromático ou pela inalação. É o processo de absorção desses óleos através da difusão atmosférica. É muito poderosa, afeta, como eu já havia dito, a memória, a produção hormonal, as emoções, através do sistema límbico mediado, sensibilizado pelo sistema olfativo, né? E vai tratar ali também desordens respiratórias, como é o caso da sinusite, a rinite, a laringite, a bronquite, pneumonia, entre outros. Então, há óleos essenciais, inclusive, que têm características assépticas, vão inclusive auxiliar nessa limpeza desse ar
atmosférico. E aqui tem duas formas clássicas, né? A primeira, a difusão pelo vapor frio, é esse que eu havia comentado com vocês agora há pouco, que vai agregar não só a difusão desses óleos no nosso ambiente, no ar atmosférico, mas vai também modificar o ar, ou seja, para mim é um ótimo negócio, né? Sugiro fortemente que você faça uso disso, sobretudo nessa época mais seca. E ali a inalação direta, né? Você pinga ali uma gotinha desse óleo, 2 no máximo, e já vai fazer a sua inalação ali, tendo os benefícios desses óleos aí. Bem, outras formas são o uso em tecido ou em algodão. Então, por exemplo, existem colares como esse aqui, que eu mostrei para vocês, no qual vocês colocam um pequeno algodão embebido, né, com umas poucas gotas de óleos essenciais, e isso vai sendo difundido com o tempo, né? Quando ali estava falando de tecido, lembra que eu falei você pingar 1 ou 2 gotinhas no seu travesseiro, por exemplo, no cantinho dele? É a mesma lógica. Outros colocam algodão ou tecido atrás do ventilador, por exemplo, e aí o ventilador vai jogando esse ar ali nessas várias regiões. Difusores, nós temos vários, um colar desse é um difusor, mas tem aqueles difusores elétricos que vão na tomada, tem um difusor, enfim, existem várias possibilidades de difusores. No vapor quente, aqui o exemplo mais característico é o chá, por exemplo. Inclusive, se você for colocar óleo essencial no chá, a grande dica espere esfriar um pouquinho e você vai colocar quando você for tomar. Se você colocar o óleo essencial lá no chá quente e esperar esfriar, você perdeu grande parte do seu óleo essencial. Então, espere o seu chazinho ficar na temperatura que você já pode tomar e aí pinga lá 1 ou 2 gotinhas ali e o faça. Ainda que, quando eu estou dizendo vapor quente aqui, o que eu estou falando na verdade é aquela inalação das mais antigas que nós fazíamos. Lembra dela? Quando a sua mãe, a sua avó, colocava lá numa panela com água quente, eucalipto, por exemplo. A minha fazia isso. Eu tinha problema respiratório e fazia como se fosse um chá, uma infusão ali, e colocava uma toalhinha ali, eu ficava naquela cabana, inalando ali aquele ar gostoso para descongestionar as minhas vias respiratórias. O mesmo pode, evidentemente, ser feito com os óleos essenciais. Quando a minha mãe, a minha avó fazia aquilo com eucalipto, ela estava, na verdade, utilizando esses óleos, mas, obviamente, de uma forma rústica, de uma forma bem natural. Tá? Eu já comentei sobre os perfumes e as colônias. Muitas pessoas vão sugerir, inclusive, que você vá numa farmácia de manipulação e pegue bases para um shampoo, por exemplo, sem aquelas quantidades de produtos químicos que usualmente a indústria vai utilizar, e você mesmo pode estar fazendo o seu perfume, o seu shampoo, enfim. Bem, na perspectiva interna, nós temos ali o uso sublingual, já comentamos sobre ele, né? Colocar ali algumas gotinhas, poucas, 1, 2 gotinhas ali embaixo da língua, a absorção é muito rápida, muito efetiva. O método da colher, então você vai colocar com algum outro óleo, com alguma outra substância, vai colocar ali algumas poucas gotas nessa colher, por exemplo, com algum outro substrato, com mel, eu já usei com pólen, enfim, com outro óleo inclusive. As cápsulas, elas podem ser administradas, e aí existem cápsulas vegetais que você pega, igual aquela cápsula mesmo do seu comprimido lá, coloca o óleo ali dentro, 1, 2, 5 gotas, lembrando que num dia, raramente você vai usar mais de 20 gotas, né? Então, eu conheço pessoas que vão fazer ali uma vitamina, por assim dizer, né? Vai colocar 1, 2 gotas de um determinado óleo, 1, 2 gotas de um outro óleo, mais 1, 2 gotas de um outro óleo e fecha a cápsula e ingere. Né? Isso já é a sua suplementação alimentar. Nas bebidas, então, muitos usam água saborizada com esses óleos,
ou bebidas quentes, enfim. Na culinária, bastante utilizado, e também pode utilizar na inserção vaginal e também pela forma de supositórios, né? No que diz respeito da inserção vaginal, bem como todos esses usos internos, todo cuidado deve ser observado e a coisa deve ser bem prescrita. Eu conheço relatos de banhos de assento que são muito efetivos, sobretudo ali para problemas simples como candidíase, por exemplo, né? Então você vai utilizar óleos essenciais cuja propriedade antifúngica seja bem interessante, um exemplo a melaleuca, o tea tree, né? E aí você pode fazer ali o seu banho de assento com ele, uma forma bastante natural, muito tranquila de cuidado. Já vi também, já li a indicação de colocar isso, pingar próximo ali da calcinha, do mods, alguma coisa assim, mas também já vi teóricos que contraindicam. Então, a grande sugestão a ideia aqui é estimular que a gente possa estudar isso e, por meio das devidas e específicas prescrições, o óleo correto, na dosagem correta, ele vai sempre ter um bom resultado. Obviamente que antes de você fazer um uso desse, você vai fazer um teste de sensibilidade com esse óleo, né? Vai garantir que você comprou um óleo de uma boa qualidade e que tem aí os seus princípios, né? Bem, aqui esse slide está em inglês e parece que a visualização não ficou tão boa. Aqui eu estou colocando alguns óleos que são indicados para ingestão. Eu tenho um amigo que ele fala que se você pode comer a coisa, você pode usar o óleo dela. E é uma verdade relativa e faz bastante sentido, né? Então, por exemplo, ali tem óleos de cravo, de copaíba, de limão, enfim, vários óleos de bergamota, de pimenta, enfim, que podem ser utilizados nessa lógica de ingestão. Mas e aí, esses óleos? Quais são os benefícios? O que eles podem fazer por nós, pela nossa saúde? E a literatura vai descrever, eu trouxe aqui alguns artigos para mostrar, eles vão descrever efeitos inúmeros, né? Por exemplo, o efeito anti-inflamatório, o efeito analgésico, alguns vão colocar até anestésico, olha só, né? O efeito cicatrizante, o efeito desintoxicante, relaxante, antiespasmódico, antioxidante, antisséptico, imunoestimulante. Agora, nessa época pandêmica, é importantíssimo, né? Você estimular o sistema imunológico. A relação da cosmetologia vai utilizar muitos efeitos antioxidantes. Então, são produtos assim muito interessantes e eu, de fato, considero um instrumento interessante que deve ser por nós apropriados aí, né? Já falei também das propriedades antibacterianas, antifúngicas e antivirais. Eles induzem também a regulação do nosso metabolismo, né? Ora aumentando esse metabolismo, como é o caso do alecrim, ora sedando, diminuindo esse metabolismo. Só fazer um parênteses aqui. Eu tenho formação em medicina tradicional chinesa e sempre que eu utilizo os óleos, eu uso uma dinâmica, para mim, mais fácil, fazendo uso desse paradigma oriental, que é uma dinâmica mais simples, dicotômica, né, de conceituar. A gente vai chamar lá de yin e yang, né, que são os opostos. Então eu tenho uma gama de óleos que eu utilizo para estimular, para tonificar o sistema, a função que eu quero, e tenho lá um conjunto de óleos que eu vou utilizar para sedar, para abaixar, para acalmar a função. E aí isso, para mim, facilita muito o meu entendimento e como é que eu vou administrar os meus óleos e a forma como eu utilizo isso. Seguindo, então, essa lógica, nós temos os óleos que vão equilibrar as funções emocionais, mediadas ali pelo sistema límbico, né, trabalhando ali o nosso sistema nervoso. E nós temos óleos que vão tratar, cuidar de condições específicas.
A exemplo, algumas condições da pele, por exemplo, como uma dermatite, uma psoríase, a acne, né? Então, todas elas podem ter ali algumas indicações. Pois bem, longe da pretensão de prescrever um óleo, né? Mas aqui é só para a ideia para que nós possamos estudar mais e pensar em alguns óleos interessantes, em alguns produtos interessantes para uns sistemas específicos. Eu já brinquei aqui anteriormente, tendo dúvida, pergunta para a avó. Nossa avó lembra ali mais ou menos, sabe, a grande maioria delas, vó é um bicho muito sábio, né? Adoro a ideia da avó. E muitas delas utilizam esses produtos, essas plantas, por intermédio dos chás, enfim, das formas que elas conseguem fazê-lo, para cuidar de problemas específicos. Então, ali eu vou citar alguns óleos, ali, por exemplo, a laranja, o hortelã-pimenta, o gengibre. Né? O gengibre é muito utilizado para os problemas digestivos. Né? Na China, utiliza-se gengibre para aquecer, eles chamam lá da energia do estômago. Né? Então, preparam a alimentação utilizando, muitas vezes, até um chá de gengibre antes de comer. Né? Lá não se toma bebida fria, inclusive. Temos também a lavanda, o gerânio. Lavanda fortissimamente indicada para problemas emocionais. O alecrim, o hortelã-pimenta, o orégano, a melaleuca, o tea tree, para o sistema imune, para o sistema linfático. Enfim, a gama de utilização desses óleos são muito interessantes. E aí, cada óleo específico, com as suas substâncias químicas específicas, terão indicações específicas para determinadas condições. É bem verdade que a ideia do trabalho das práticas integrativas e complementares, ela tem um viés mais integral, mais holístico. Ainda assim, há indicações específicas de determinadas patologias, de determinados sistemas, de determinadas funções orgânicas relacionadas com um produto, com um óleo específico. Aqui eu sigo falando de alguns outros sistemas e de alguns óleos que são possivelmente auxiliares para essa dinâmica. Né? Já falei, por exemplo, do uso do eucalipto para o sistema respiratório, isso é muito difundido. Né? Falamos também, lá no sistema cutâneo, da lavanda e as propriedades de cicatrização que ela tem. E aí nós temos alguns outros óleos, né, que vão ajudar ali respectivos sistemas, otimizando a sua função, aumentando aí esse metabolismo, esse processo como um todo. Mas como tudo, esses óleos essenciais podem ter as suas contraindicações e os seus efeitos adversos. Aqui, muito facilmente, eu posso sair pela tangente, dizendo que, aí vou parafrasear Paracelso, né? Dizendo que toda substância é potencialmente tóxica. E aí essa toxicidade vai depender, obviamente, da dosagem administrada. E nós falamos outrora que a imensa maioria das vezes eu vou utilizar pequenas quantidades desses óleos essenciais, de modo que raramente a gente vai ter algum episódio aí de um desequilíbrio em função disso. Tá? Mas também esse coletivo das práticas integrativas, né, essa galera mais natureba, a gente costuma falar, e eu me afilio a esse grupo, que o que é natural não faz mal. O que não é verdade necessariamente. Tudo pode ser potencialmente maléfico dependendo da dosagem. Já foi dito que o que difere o remédio do veneno é justamente isso, a dosagem. O mesmo é verdade por comida, né? Come demais, né? O que você vai ver que acontece? É que a gente acaba passando mal e tendo prejuízo em relação a isso. E aí a literatura vai descrever que o envenenamento por ingestão acidental de grande quantidade de óleo é o efeito adverso mais frequente, seguido aí de alergias na pele, o que eventualmente a gente encontra. Mas a grande relação é
observar sempre a prescrição e a indicação e a posologia desse óleo, usando bem saúde sempre. E aí, olha só, quais são os desafios que aparecem, que se colocam diante de nós, enquanto sujeito, enquanto ser humano, enquanto profissional e enquanto sistema de saúde? Porque a grande relação é de trazer essa dinâmica que está... eu coloquei um desenhozinho aí de uma substância química, né, de uma alquimia difícil, complexa, para que a gente possa traduzir isso para uma questão mais simples, para um uso mais natural, para um uso mais tranquilo. E aí a grande lógica nós sabemos que, tal como o Sistema Único de Saúde, a atenção básica, é desafiada a resolver a imensa maioria dos principais problemas que acometem a população, que são problemas relativamente simples, a grande ideia é fazer com que estratégias, instrumentos com uma baixa tecnologia, ou seja, utilizando tecnologias leves, possam auxiliar e chegar de fato até essas pessoas. Estratégias interessantes acontecem por todo o Brasil. Por exemplo, as farmácias vivas. Né? Então imagina lá, você em uma unidade básica de saúde, ter acesso a uma farmácia viva, por exemplo, a plantas medicinais. E aí o coletivo das senhoras, as donas Marias, enfim, vão trocar entre elas receitas, comidinhas interessantes que possam estar auxiliando nesse processo de cuidado. Todo mundo sabe que as estratégias de cuidado mais simples dizem respeito aos hábitos de vida, hábitos saudáveis, como a alimentação, como a atividade física, e todas elas podem ser utilizadas por meio de estratégias de prevenção, de promoção e educação em saúde. E aí a grande proposta talvez esteja dentro desses pressupostos de desmedicalização da sociedade, ou seja, diminuir um pouco a quantidade de prescrição medicamentosa, utilizando aí substâncias eventualmente mais simples, mais naturais, se possível mais baratas, embora óleos essenciais não são produtos tão baratos, se bem que o custo-benefício acaba ficando interessante, porque como você usa muito pouco, então isso se resolve. É bem verdade que a gente enfrenta um momento cultural, histórico, político, econômico complexo, sobretudo em função da pandemia, e aí isso torna urgente as estratégias de cuidado, de assistência à saúde para essa população. E aí, antigamente, nós discutimos a necessidade desse empoderamento desses sujeitos, desses coletivos, para que as pessoas assumissem a responsabilidade para com o cuidado. E aí o que nós falávamos antes, que esse empoderamento era desejável, hoje é obrigatório. E aí a brincadeira que a gente faz se você não se cuidar, talvez ninguém te cuide. Então, qual a grande proposta aí? Utilizar as dinâmicas de educação em saúde para ofertar para a população, para os nossos familiares, para os usuários do Sistema Único de Saúde, estratégias que podem ser profícuas, que são saudáveis para o cuidado da saúde. E aí estratégias no que diz respeito à alimentação, ao uso desses óleos, são recomendadas para dar conta de muitos desses problemas. E aí, aqui são algumas sugestões. Então, eu já havia dito que se você dá uma olhadinha ali no Google Acadêmico, no PubMed, na BVS, você vai achar uma infinidade de artigos que vão tratar dos benefícios desses óleos essenciais. E aí está discriminado, por exemplo, a função antioxidante que esses óleos, muitos deles desempenham. Aqui, por exemplo, esse é um artigo brasileiro
que vai falar um pouco sobre os aspectos gerais desses óleos essenciais nas terapias naturais. Esse vai fazer um passeio no cenário nacional do uso desses óleos. Aqui vai descrever a ação antimicrobiana desses óleos essenciais. Esse outro artigo aqui vai falar da função antifúngica desses óleos. E esse aqui falar um pouco sobre o efeito desses óleos na química da vida, né? Na alimentação, na indústria farmacêutica, na agricultura. Muito interessante. Então, de fato, os óleos essenciais são amplamente difundidos no meio científico, são comprovados os seus efeitos e são aplicáveis em praticamente a imensa maioria das estratégias de cuidado. Então você, na sua prática profissional, médica, da enfermagem, da psicologia, da educação física, da fisioterapia, pode eventualmente agregar mais esse instrumento de cuidado para extrair ali do seu sujeito os melhores resultados. Eu fico aqui com os meus agradecimentos e a ideia é bem essa mesmo, né? Transformar essa feira natural que a gente tem, essa infinidade de produtos, em uma coisa mais definida, mais específica, mais organizada, para que possamos ter os melhores resultados e possamos viver mais e melhor. Eu fico aqui agradecido, saúde e paz a todo mundo, e estou aberto aí às questões, aos apontamentos que vocês possam ter. Tudo bem? E a grande sugestão é, de fato, que você experimente, faça uso disso, né? Experimente a priori cuidando de você, cuidando dos seus familiares, e aí ampliando essa prática de cuidado para toda a sociedade, para os nossos pacientes, para os nossos usuários em saúde. Tá? Vale a pena a dica, é um ótimo produto, uma ótima estratégia de cuidado aplicável de modo multidisciplinar, interdisciplinar e vale a pena em qualquer campo de atuação que você esteja.